Olá, vou falar agora sobre o movimento certo em um cliente meu. Eu presto serviço de fisioterapia em um cliente em outra cidade, fica a mais ou menos 1 hora de Campinas, da onde eu moro. E esse cliente, além dos serviços básicos que eu faço de assessoria ergonômica, orientação postural no trabalho, eu também acabo cuidando dos pacientes que estão com queixa, ou seja, fazendo um trabalho bem de fisioterapia básica mesmo. Eu vou contar um caso que eu tive de epicondilite lateral. Como todos nós somos fisioterapeutas, esse é o objetivo desse vídeo, eu vou pular um pouco o que é epicondilite e ficar mais na parte mais prática mesmo. Então, olha que interessante. Esse meu paciente tem uma dor muito mais na parte ulnar do epicôndilo lateral. Até aí tudo bem, isso é uma coisa comum. A hora que eu pedi para ele fazer o movimento da dor, ele segurou o punho, segurou um peso, perdão, e fez um movimento de extensão. Mas não foi só a extensão do punho, ele automaticamente fez desvio ulnar também. Ou seja, o mecanismo de lesão dele era muito mais relacionado ao desvio ulnar do que a extensão. Eu usei o básico da fisioterapia, que era a goniometria. Eu queria ver qual que era o ângulo que ele conseguia fazer de desvio ulnar e qual o ângulo de desvio radial. Como eu estava sem o goniômetro, eu comparei uma mão com a outra. Eu reparei que o braço que não tinha dor, ele tinha bastante desvio ulnar, o normal, e o outro tinha muito pouco. Então, o que isso me levou a concluir o quê? Que a causa da epicondilite dele era o excesso de movimento, lógico, mas o movimento era muito mais errado. Não era um movimento de extensão de punho exclusivo, era a extensão com desvio ulnar. Então, tanto é que na hora que ele estava com dor, que eu percebi isso, eu já orientei ele a fazer o movimento correto. Falei, faça só a extensão. Na hora que ele fez, ele percebeu que o mesmo mecanismo que gerava a dor anteriormente, já não gerava mais. Portanto, a hora que eu fiz a sequência, a hora que eu elaborei os exercícios, eu foquei muito mais em desvio radial, eu foquei muito mais em fortalecer o flexor radial do carpo e o extensor ulnar do carpo do que os outros exercícios. Eu dei para eles os seguintes exercícios. Falei, vamos fortalecer bíceps, tríceps, deltoide, são os básicos. Fazer a rosca martelo, que é aquela de 90 graus, exercício de mobilização neural para trabalhar nervo radiano, e como ele também tinha um pescoço bem rígido, bem duro, eu dei também bastante exercício e alongamento para cervical e ombro. E é interessante que esses poucos exercícios já deram certo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, por que o movimento certo funciona, pelo menos para mim, né? Porque eu consigo visitar um cliente um mês e deixar todo mundo trabalhando o mês inteiro. Isso é que é o legal do movimento certo. Você pode trabalhar 1 hora, um dia, e deixar o seu cliente trabalhando uns 3, 4 semanas. Depois retorna nele e executa, vê se está tudo certinho. Acho que esse é o objetivo mesmo, fazer com que a gente aumente a nossa produtividade e consiga trabalhar mais sem estar presencialmente lá. Isso é possível com certeza.